Fala, mestre! Tudo tranquilo? Nessa aula vamos conversar sobre a biofísica da visão. Vamos entender como um olho sadio, um olho normal funciona, e aí depois conversaremos sobre as ametropias ou os defeitos visuais relacionados à óptica geométrica. Então vamos lá conversar sobre o olho emétrope. E o que significa emétrope, mestre? Significa normal, significa que o olho funciona bem, que ele não tem nenhuma ametropia. Então, o olho emétrope é o olho de quem não precisa usar óculos, quem não tem nenhum defeito da visão. Então, este olho emétrope funciona basicamente como uma máquina fotográfica consistindo em uma câmara escura de orifício e um conjunto de lentes à sua frente para focalizar a imagem e projetá-la sobre um anteparo, assim como funciona a máquina fotográfica. Então vamos conhecer os constituintes deste olho humano. Eu tenho no olho humano o globo ocular, é claro, né? Que é um corpo esférico preenchido pelo humor vítreo e aqui na frente o humor aquoso, mas isso não é tão importante. O importante para a física aqui, mestre, é entender que à frente do olho temos a córnea e o cristalino, um pouquinho lá mais adiante da íris, atrás da pupila e da íris, que formam um conjunto de lentes convergentes. E esse conjunto de lentes, que no final é convergente, pega de um objeto real em frente a essas lentes e conjuga uma imagem real também, invertida e menor, porque os objetos estão além do centro de curvatura desse sistema de lentes. Consequentemente, quando o objeto está além do centro de curvatura de uma lente convergente, a imagem é real, invertida e menor do que o objeto. Inclusive, essa imagem real é projetada no telão do olho, que nós chamamos de retina. Esse nome tem a ver mesmo com reter a luz. Então a energia luminosa é absorvida aqui por umas célulazinhas chamadas bastonetes, e essas células, ao absorverem a energia da radiação luminosa, geram pulsos elétricos que vão ser transmitidos através dos nervos, né, dos neurônios, pelo nervo óptico até a parte visual atrás da cabeça, no cérebro, e aí nós entendemos a imagem. Quer dizer que no olho a imagem é projetada, real, ela é menor do que o objeto, é claro, né? Tu estás enxergando tudo ao teu redor nesse teu olho que é bem menor do que os objetos, então a imagem lá dentro com certeza é menor. E essa imagem é projetada e invertida. Agora, se ela é invertida, mestre, por que tu não enxerga de cabeça para baixo? Porque, na verdade, o teu cérebro, ele aprende a desinverter essa imagem para que fique de acordo com o que tu está enxergando. Então, vamos lá de novo. Eu tenho a primeira lente na frente do olho, que é a córnea, responsável pela maior parte da convergência dos raios luminosos, já que essa é uma lente convergente. E a luz tem que atravessar o buraquinho do olho, que a gente chama de pupila, que aparece negro no olho, o pretinho do olho, né? Parece preto porque o nosso olho é uma câmara escura de orifício. Como não volta a luz, aparece preto. Lembre-se que preto é ausência de luz. Então a luz entra no nosso olho através da pupila, e quem regula a entrada de luz, mestre, no nosso olho é a íris, a menina dos olhos, que é colorida em quem tem sorte, né? É responsável por regular a abertura ou o fechamento da pupila. Porque se entra muita luz, pode ser que danifique a retina, que é sensível à luz. Então, essa pupila é fotossensível e quando bate bastante luz, ela reage fechando a pupila. Quando bate pouca luz, ela lentamente vai recolhendo a retina, ela se recolhe, deixando ficar cada vez maior a pupila, entrando cada vez mais luz, e aí tu volta a enxergar normalmente no ambiente com pouca iluminação. É claro que quanto mais luz, mais definição no que tu tá vendo. Porém, tu consegue mesmo com pouca luz enxergar em um ambiente com pouca definição, mas o suficiente para sobreviver, né? Então a pupila, ela fecha em função da sensibilidade luminosa da íris. Pode fazer uma experiência, mestre, para perceber isso acontecendo. Vai no banheiro de noite, para não estar entrando luz pela janela do banheiro, de preferência tranca a porta, né, mestre? Já vai entender por quê. Tranca a porta, vai com a cara bem perto do espelho,
desliga a luz, fica tentando se enxergar no espelho no escuro completo. Por isso é para trancar a porta, né, mestre? Se alguém entrar nessa hora aí, internação na hora, né? Então, vamos lá. Tá com a luz desligada, a mãozinha no interruptor, fica olhando pro espelho bem pertinho e aí liga a luz. Tu vai enxergar a tua pupila bem dilatada, porque estava numa condição de baixa luminosidade. Ela vai se fechar rapidamente, cerca de 5 segundos é o tempo que ela demora para reduzir o seu menor diâmetro, a pupila, e ela vai abrir para regular a luminosidade suficiente para tu enxergar bem. Então a pupila fecha rapidamente e abre. Inclusive, os médicos testam a reação de reflexo na pupila, é mais rápido, né? Bota uma luz virada para o olho, a pupila tem que responder, ela tem que ter o reflexo de ser fechada em função da íris. Mas continuando. Então a íris regula a entrada de luz, ela é coloridinha, né? Ela é fotossensível, fecha ou abre a pupila, regulando a quantidade de luz que entra aos nossos olhos para não queimar a retina. E a focalização fina dos raios luminosos que atravessam a córnea e passam pela pupila é realizada por uma outra lente convergente, cuja distância focal pode variar, que se chama cristalino. Então, o cristalino é responsável pela focalização fina da imagem que se gera de um objeto em frente ao olho, projetada nessa retina que retém a imagem, que é o telão do olho. Então este cristalino, essa lente também convergente, biconvexa, ela tem a sua distância focal variada através dos músculos ciliares que apertam o cristalino, diminuindo a sua curvatura, e esticam o cristalino quando relaxam, aumentando os raios da sua curvatura e, consequentemente, aumentando também a distância focal dessa lente. Então, o cristalino tem uma distância focal variável e ele é quem regula para tu enxergar de perto ou de longe. Gostaria que tu, mesmo tendo defeito visual, mas isso aí vai funcionar, colocasse o dedo perto do rosto aqui, ó, e olhasse para o dedo. Você não quer ficar vesgo, tá? Mas bota do ladinho aqui, ó. Aí tu olha pro dedo e focaliza a tua impressão digital. Agora, ao mesmo tempo, percebe, olhando pro dedo, que tudo que tá atrás perdeu a focalização. Agora tenta olhar o que tá atrás, o teu cérebro naturalmente manda o sinal para o músculo ciliar dar uma relaxada e enxergar as coisas que estão mais longe, mas olhando para longe, mestre, olha pro teu dedo agora, percebe pela visão periférica que ele não está focalizado. Então tu focaliza, olha para o dedo de perto, olha para o longe, está desfocalizado. Olha para o longe agora, o dedo está desfocalizado. Então quem faz isso são os músculos ciliares. E aí a perguntinha que vai te ajudar a entender os defeitos da visão também. Será que a gente faz força, mestre, para enxergar de perto ou para enxergar de longe? Os míopes aí com certeza estão respondendo que a gente faz força para enxergar de longe, mas isso tem a ver com a condição deles de ametropia, né? De problema de visão, de serem míopes e enxergarem mal de longe. Na verdade, os músculos ciliares apertam o cristalino para enxergarmos de perto, para diminuirmos a distância focal do cristalino e enxergarmos de perto. Para tu ter certeza de que é de perto que se faz força para enxergar, uma experiência bem simples pode ser feita. Coloca o dedo bem perto do olho, onde tu não consegue focalizar, olha para ele e fica tentando focalizar, mestre. Eu quero enxergar a minha impressão digital, quero enxergar a minha impressão digital. Continua, insiste mais um pouco, insiste mais um pouco, insiste até tu começar a sentir dor nos olhos. O que tá... Nossa! O que está acontecendo, mestre? O teu cérebro está dizendo, músculo ciliar aperta o cristalino que eu não estou vendo, eu não estou tendo a definição que eu quero, então aperta aperta o cristalino. E o músculo ciliar está fazendo força, está apertando, apertando, chega uma hora que a fadiga muscular vai ser mostrada para o teu cérebro na forma de dor. Então tu tem um cansaço muscular ao tentar enxergar de perto, e para descansar os músculos ciliares e descansar com isso a visão, é só olhar ao longe. Então tu mira pro horizonte, olha bem longe lá, e aí tu vai estar descansando os músculos ciliares. E o primeiro defeito visual que a gente vai estudar, mestre, a primeira ametropia, é a miopia.
Qual é o defeito do olho míope? Qual é a dificuldade de quem tem miopia? E os míopes respondem rapidamente: não enxergamos bem de longe ou enxergamos mal de longe. O míope, inclusive, é conhecido como antepático, porque aquela pessoa que te conhece, que é tua amiga, tá passando do outro lado da rua, tua pana, faz um fiasco tremendo e a pessoa sequer te cumprimenta, fica te olhando, né? Fechando o olhinho assim, tentando enxergar, mas não te vê. Então o míope passa por antipático. Eu tenho certeza que tu, mestre, se é míope, tá lembrando de algum momento que alguma pessoa disse, mas tu nem me cumprimentou na rua, né? Que antipático, não gosta de mim, né? Na verdade, como é que tu vai cumprimentar se tu não reconhece a pessoa, né? Não tem como cumprimentar. Enfim, então o míope enxerga mal de longe. Por que que o míope enxerga mal de longe? Tens que lembrar que o míope tem o olho comprido. Como assim? Tem que lembrar que o míope coça o olho na nuca. Claro que não, né, mestre? Não é tão comprido assim. Porém, e lembra que o olho do míope ele tem o globo ocular mais alongado do que o normal e, em consequência disso, para objetos que estejam afastados do olho, para objetos bem distantes, os raios chegam praticamente paralelos e, ao serem convergidos pelo cristalino, acabam se cruzando antes de atingir a retina, porque a retina está muito longe, o olho é comprido. Então, no caso do míope, a imagem se formaria com focalização, com uma boa definição, antes de chegar na retina. Então, a gente diz que a imagem se forma à frente da retina. Consequentemente, para resolver isso, o que a gente teria que fazer com estes raios para que eles se cruzassem mais longe do cristalino, que é onde está a retina, e assim a pessoa enxergasse os objetos mais afastados com uma boa definição? E isso a gente tem que divergir os raios. Para isso, eu vou fazer o desenho aqui e logo mais a gente conversa sobre a correção. Então, já que o míope enxerga mal de longe porque o olho é muito comprido e os raios de luz não conseguem se cruzar para formar a imagem bem definida lá onde está a retina, como a gente estava falando, mestre, a gente precisa divergir os raios. Para divergir os raios, nada melhor do que uma lente divergente. Então, esses raios que são originados de objetos afastados, que vêm praticamente paralelos um ao outro, eles incidindo nessa lente divergente, divergem, chegam mais abertos no cristalino, e o cristalino, ao convergi-los, converge eles para um ponto mais afastado de onde tinha convergido antes, onde estava a imagem, e a imagem passa a ser formada com definição, onde se localiza a retina. Consequentemente, para resolvermos o problema da miopia, para corrigirmos com uma lente em frente ao olho, essa lente precisa ser uma lente divergente. Lembra que lentes divergentes no ar são aquelas de bordas grossas. Então são lentes ou biconvexas, ou bicôncavas, ou plano-côncavas, ou convexo-côncavas. Então tem que terminar em côncava para ser uma lente divergente no ar e ter bordas finas. Vou fazer uma pergunta para ti, mestre. Se tu olhares para um míope com os seus óculos, tu enxerga o olho dessa pessoa atrás da lente maior ou menor do que o olho da pessoa de fato é? É só pensar, mestre, que se o míope tem em frente ao seu olho uma lente divergente, e lentes divergentes só conjugam imagens virtuais diretas e menores, tu vais olhar para o olho dessa pessoa através da lente e vai enxergar o olho dela menorzinho. Inclusive, quando uma pessoa muito míope que usa óculos vem na tua frente, tu até estranha que ela tem atrás da lente o olho pequenininho, a parte final da cabeça dela, né, pelo óculos termina antes do que a cabeça dela fora do óculos, porque ao usar uma lente divergente, terá imagens virtuais diretas e menores do seu olho para quem está olhando através dessa lente.
E agora, mestre, vamos resolver a questão que nos pergunta qual é a convergência da lente que o míope deve usar para voltar a enxergar, ou qual é a distância focal da lente que o míope deveria usar para voltar a enxergar. Mas por primeiro, mestre, a gente precisa conhecer dois pontos bem conhecidos na óptica quanto à visualização dos objetos: o ponto próximo e o ponto remoto. O que é o ponto próximo? Ponto próximo é o ponto de menor distância em que o olho consegue focalizar com definição. Em um olho normal, em um olho emétrope, este ponto próximo fica a cerca de 25 centímetros do olho. Se tu medires, mestre, provavelmente para ti vai dar um pouquinho menor, porque esse ponto próximo, conforme a idade avança, se afasta do olho. Então, pode ser que o teu ponto próximo seja menos do que 25 centímetros, se o teu olho é emétrope. Então, para um olho normal, o ponto próximo fica a cerca de 25 centímetros do olho. E o ponto remoto é o ponto mais remoto, mais distante do olho que pode ser focalizado com definição. E para um olho saudável, para um olho emétrope, este ponto encontra-se no infinito. Sim, se tu é míope, mestre, aceita, ok? Aceita que quem não precisa usar óculos porque não é míope, enxerga ao longe sem perder definição. Nunca fica desfocalizado. Pode acontecer de não conseguir ler, porque a quantidade de informação por área da retina é muito grande, então fica confuso para se entender. Mas perder focalização como o míope perde com a distância, isso não acontece com o olho emétrope, com o olho saudável. Então, o ponto remoto para uma pessoa que não tem miopia é no infinito. Então entendemos que ponto próximo é o ponto mais perto, que se enxerga legal, e o ponto remoto é o ponto mais afastado, que se enxerga legal. Então a pergunta que eu vou fazer para ti é a seguinte: para o míope, o problema está no ponto próximo ou no ponto remoto? O problema está no ponto remoto. O míope não enxerga bem de longe, ou ele enxerga mal de longe, porque o ponto remoto é mais perto do que deveria. Então, se o míope não enxerga a partir de 2 metros, quer dizer que o ponto remoto para o míope é 2 metros. Se o míope não enxerga a mais do que 3 metros do seu rosto, quer dizer que o seu ponto remoto é 3 metros. O mais afastado que o míope consegue enxergar é o seu ponto remoto. Então, o ponto remoto para o míope é muito próximo do olho. Deveria ser no infinito, mas é muito próximo. Então, para a gente entender como é que se calcula qual é que é o valor da convergência, ou qual é que é o foco da lente para o míope utilizar e voltar a enxergar legal, eu fiz um esquema aqui, mestre. Ó, aqui está o olho míope, fiz o olho de lado aqui, né? Aqui o cíliozinho, ele fez um megacílios. E aí tem uma lente divergente em frente ao olho, a gente já sabe que a correção é por lente divergente. E o objeto encontra-se a uma distância infinitamente grande. Então eu escrevi aqui, ó, o DO, essa distância aqui, ó, é um valor infinitamente grande. Claro, o infinito é um número que não existe, mas tender ao infinito é completamente comum, tá? Então, distância do objeto até o olho tende ao infinito. Para que ele enxergue, esta lente divergente gera deste objeto que encontra-se a uma distância muito afastada ou no infinito, gera para este objeto uma imagem que está no máximo onde o míope enxerga, que seria o seu ponto remoto. Então, se a questão te diz, mestre, que o míope enxerga até 2 metros do olho, este é o valor do DI, este é o valor de onde a imagem tem que estar formada por essa lente daquele objeto para que o míope enxergue. Então, a lente não resolve o problema do olho, a lente faz a imagem do objeto estar onde o olho consegue enxergar. Então, entenda que a lente não resolve o problema do olho, o olho do míope não deixa de ser comprido. O que a lente faz é colocar a imagem deste objeto em uma distância igual ou menor do que o ponto remoto. Daí, claro, o míope vai enxergar porque a imagem está até onde ele enxerga, no máximo o valor do seu ponto remoto. Então, para a gente calcular qual é que é a distância focal ou a convergência da lente necessária para o míope enxergar legal, eu penso que o DI é onde o que ele vai enxergar deve estar, ele vai enxergar a imagem desse objeto vista pela lente, a uma distância que é no máximo o ponto remoto desse olho. Então, já sabemos, o DO é infinito.
infinito, o objeto está numa distância muito grande e a imagem tem que estar onde o míope enxerga, então até no máximo o seu ponto remoto. O DI máximo é o próprio valor do ponto remoto. Então, convergência, que é igual a 1 sobre o foco, é 1 sobre DI mais 1 sobre DO. No lugar do DI, já que a imagem é virtual, porque a lente é divergente, só conjuga imagens virtuais direitas e menores, eu coloquei o 1 sobre o menos ponto remoto. Essa distância será negativa porque a imagem é virtual. Lembra que a gente já combinou sobre isso, né, mestre, nas aulas anteriores? Se a imagem é virtual e tu conhece o valor do DI, coloca negativo aqui. Então, menos o valor que ele der para o ponto remoto, de preferência em metros, porque a gente já acha a convergência em dioptrias, mas se não, a gente pode achar o foco em metros e depois transforma, em centímetros e depois transforma ele para metros para achar a convergência em dioptrias. Mais 1 sobre DO. Aí eu pergunto, ó, esse infinito ficou separado aqui, ó. 1 sobre o infinito, que é o DO. 1 sobre o infinito tende a zero. Dividir o número 1 por um número muito grande tende a zero. Então esse número aqui deixa de existir na conta. O que sobra é que a convergência da lente ou o inverso da distância focal é igual a menos 1 sobre o ponto remoto. Então, a gente percebe que a convergência será negativa, o foco será negativo, porque a lente é divergente. Então, essa conta que tu sempre pode fazer. Se a questão te disser que o míope enxerga até 2 metros e além não enxerga mais, tu já sabes que a convergência é menos 1 sobre 2. Quer dizer que a convergência daquela lente é 0,5. O grau do míope é 0,5. Se o míope não enxerga além de 4 metros do seu olho, então eu sei que o ponto remoto é 4, a convergência da lente vai ser menos 1 sobre 4 ou 0,25. Ah, professor, então se eu souber até onde o míope enxerga, esse já é o foco da lente. Perfeito, mestre. Ó. Até onde o míope enxerga já é o próprio foco da lente. Então, se o míope enxerga no máximo até 1 metro, quer dizer que o foco da lente divergente tem que ser 1 metro. Pronto, essa é a regra e eu acho que mais prática é impossível, mestre. Se tu sabe até onde o míope enxerga sem o óculos, tu já sabe o foco da lente divergente que ele tem que usar. E o próximo defeito da visão que a gente vai conhecer, mestre, é a hipermetropia. Esta ametropia é exatamente o oposto da miopia. Então, enquanto o míope enxerga mal de longe, o hipermétrope enxerga mal de perto. Enquanto que o míope tem o olho comprido, mais alongação no globo ocular, o hipermétrope possui o globo ocular encurtado. Então, tudo o que acontece com o míope é o contrário no hipermétrope. Pode já lembrar assim, se tu sabe um, tu sabe o outro, porque é só fazer o contrário. Então, quando os raios de luz oriundos de um objeto próximo ao olho do hipermétrope vêm até o cristalino, esses raios vêm não paralelos, né? Eles vêm abertinhos, assim, porque o objeto está próximo do olho. Então, esses raios vêm e o cristalino tenta terminar de convergir os raios, só que a retina está muito próxima. Se a retina está muito próxima, os raios acabam interceptando a retina antes de se cruzarem. E a gente já sabe que a imagem só ficará bem formada se ela for gerada onde os raios se cruzam. Consequentemente, a imagem formada de um objeto próximo de um olho hipermétrope não fica bem focalizada. A gente costuma dizer, é só um modo de dizer, tá, mestre? Que a imagem se forma além da retina. Ela se formaria com definição além da retina. Por quê? Porque os raios interceptaram a retina antes de se cruzarem, antes a gente ter a imagem focalizada. E se isso está acontecendo porque o olho do hipermétrope é muito curtinho, ele tem dificuldade de enxergar de perto, então isso aí tem um outro problema que é assim, mas calma, a gente já vai diferenciar um do outro. Então, no caso do hipermétrope, qual será que é a lente que eu tenho que usar para ajudar o hipermétrope a enxergar os objetos que estejam próximos ao seu olho? Uma lente que converja os raios. E uma lente que converge os raios é uma lente convergente. Então, os raios incidem na lente convergente da mesma direção que estavam vindo, convergem um pouquinho nessa lente convergente e o cristalino consegue convergir o restante desses raios luminosos para que eles se cruzem exatamente onde se encontra o telão do olho ou a retina. Consequentemente, essa pessoa que é hipermétrope, fazendo-se uso das lentes
convergentes, enxergará o objeto sem dificuldade, mesmo que ele esteja mais próximo do que deveria para este olho. Então, um olho hipermétrope é corrigido com o uso de lentes convergentes. E agora te faço a mesma pergunta que eu fiz para o caso do míope. Se tu olha para uma pessoa e ela é hipermétrope, através dos óculos dela, tu enxerga os olhos dessa pessoa maior ou menor do que na verdade eles são? Lembra, mestre, uma lente convergente, ela funciona como uma lupa quando o objeto estiver muito próximo da lente. Entre o foco e o centro óptico da lente, a imagem é virtual, direta e maior. E isso é o que acontece com uma lente convergente. Então a imagem do olho visto por outra pessoa que está do outro lado da lente, já que o olho está pertinho da lente, deve estar entre o foco e o centro óptico da lente, vai ser maior o tamanho da imagem do olho. Então, uma lupa na frente do olho, o olho só pode ficar maior. E por que que, em geral, crianças têm hipermetropia? Porque o olho da criança é mais curto do que deveria porque ele ainda não cresceu. Então, com o tempo, o olho vai crescendo, a criança vai ficando cada vez menos hipermétrope, com o tempo o olho vai crescendo, e aí pode ser que ao chegar na idade adulta, ela não precise mais usar óculos para corrigir uma hipermetropia que deixou de existir, porque agora a retina está onde deveria e aí não precisa mais usar o óculos. E se a questão perguntar, mestre, como é que faz para calcular a convergência da lente convergente utilizada pelo hipermétrope, a gente vai resolver dessa maneira. Pensa, a lente utilizada pelo hipermétrope é uma lente convergente, então a gente já sabe que a convergência ou o foco, ou a distância focal, devem ser positivas. Só que a lente não resolve o problema do olho. Na verdade, o olho continua sendo hipermétrope. O que a lente faz é colocar a imagem onde o olho do hipermétrope consegue enxergar. E, lembrando-se do que é ponto próximo e ponto remoto, mestre, eu te pergunto, qual é o problema do olho hipermétrope? Se ele enxerga mal de perto, o problema está no ponto próximo ou no ponto remoto? Claro, se ele enxerga mal de perto, o ponto próximo dele está errado, está no lugar que não deveria. E para um olho saudável, para um olho hipermétrope, o ponto próximo é a 25 centímetros do olho, aproximadamente, né? Então, se eu colocar 25 centímetros, esse olho hipermétrope não enxerga bem. Eu preciso colocar mais longe. Isso significa que o ponto próximo do olho hipermétrope é mais afastado do que deveria. É mais afastado do que aqueles 25 centímetros. Então eu desenhei aqui um olho hipermétrope e um objeto colocado onde o hipermétrope, se não fosse hipermétrope, enxergaria 25 centímetros ou 0,25 metros. Então, objetos que estejam próximos do olho normal, até 25 centímetros, não são vistos pelo olho hipermétrope. Portanto, a lente convergente gera uma imagem deste objeto que está a 25 centímetros dela a uma distância grande o suficiente para este olho hipermétrope enxergar. Então, se a questão te disser qual é o ponto próximo do olho hipermétrope, tu já sabes onde a imagem deve estar para que este olho consiga vê-la. Então, se a questão te disser, determinado hipermétrope só enxerga quando a imagem estiver aliás, quando ele pega um objeto sem óculos, né, e coloca a 50 centímetros do seu olho, esse é o ponto próximo. O hipermétrope só enxerga a 75 centímetros, esse é o seu ponto próximo. Consequentemente, onde o hipermétrope consegue enxergar sem o óculos é onde o ponto próximo dele se localiza. Então, o objeto está a 0,25 metros da lente e a imagem gerada para que esse olho enxergue está atrás do objeto e no valor de distância que é o ponto próximo. E, para calcular o valor do foco ou da convergência, convergência é igual a 1 sobre o foco, que é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. E no lugar do DI a gente coloca menos o PP, porque essa imagem é virtual direta e maior virtual, o DI é negativo. Então 1 sobre menos o ponto próximo mais 1 sobre onde o objeto está, que é 0,25 metros. Então 1 sobre 0,25.
Fazendo as contas, 1 sobre 0,25, aliás, vale 4, né? Dá 4 o resultado dessa conta. Quer dizer que a convergência da lente que tem que usar o hipermétrope é igual a 1 sobre a distância focal, é claro, isso é sempre igual a 4, esse número é uma constante, menos 1 sobre o valor do ponto próximo em metros, onde o hipermétrope consegue enxergar. Para terminar nossa aula sobre defeitos da visão, vamos conversar sobre presbiopia e astigmatismo. Presbiopia é aquela doença da visão que é conhecida por vista cansada, que vem com a idade. Provavelmente após os 40 anos, tu, mestre, vai ter também presbiopia. O que acontece para nossa visão ficar cansada? É mesmo, né, professor? O que cansa no olho, né? É uma boa pergunta, não é, mestre? O que é que pode cansar no olho? Os músculos ciliares. Então, os músculos ciliares, eles perdem a tonicidade com a idade, o próprio cristalino, né? Ele perde a maleabilidade que ele tem. Então, em consequência disso, o cristalino não consegue comprimir tão bem os músculos ciliares, né, mestre? Não conseguem comprimir muito bem o cristalino e a pessoa perde a sua capacidade de acomodação visual para perto. Consequentemente, a pessoa enxerga mal de perto, porque a gente faz esforço físico mesmo para enxergar de perto, a gente viu isso. A gente cansa, faz força para enxergar de perto. Então, quem tem presbiopia enxerga mal de perto. Então, a gente tem uma menor capacidade de acomodação visual do cristalino, e isso vem em função da idade. Se o presbíope enxerga mal de perto, o problema está no ponto próximo. O ponto próximo está mais afastado do que aqueles 25 centímetros que é o normal. E para corrigir isso, o mestre tem que fazer o quê? Usar uma lente convergente, assim como o hipermétrope. Lembra, hipermétrope e presbíope têm o mesmo problema, enxerga mal de perto, não pela mesma causa. No hipermétrope o olho dele é curtinho, por isso a gente precisa convergir os raios antes deles chegarem no cristalino, para que no final das contas eles converjam e se cruzem na retina. No caso do presbíope, também tem que convergir os raios, porque o cristalino não consegue mais convergir como convergia na idade mais jovem da pessoa. Então, presbiopia, que a vista cansada, é a doença de quem está com o cristalino um pouquinho mais enrijecido, a doença de quem tem os músculos ciliares mais cansadinhos. Então, precisa usar lente convergente para corrigir. Ô professor, e quem era míope, que enxergava mal de longe, agora se transforma em presbíope, passa a ser presbíope? Coitada da pessoa, né? É verdade mesmo. Aí a pessoa não enxerga de longe bem e nem de perto. Mas para resolver isso existem lentes multifocais, que é aquele óculos do vô, né? Aquele óculos do vozinho que tem na parte de cima uma lente divergente para resolver o problema da miopia, ele te enxergar de longe chegando, né, para aquele abraço no vô, e para ele ler aqui embaixo, ó, a lentezinha aquela do óculos de leitura convergente para resolver o problema da presbiopia. E sem o óculos, presbíope se entrega, né? Sem o óculos, a pessoa pega alguma coisa para ler e vai afastando. Espera que eu vou deixar no chão aqui, vou folhar com o dedão do pé o jornal, né? Porque não está enxergando direito de perto. E o próximo problema, para a gente ter visto todos, é o astigmatismo. Astigmatismo, lembra, miopia enxerga mal de longe, hipermetropia enxerga mal de perto e astigmatismo enxerga mal de longe ou de perto, devido a imperfeições na curvatura, principalmente da córnea, mas também do cristalino, há uma dificuldade para o astigmata em focalizar alguma região que ele está enxergando. Então ele não vai enxergar 100% nem de perto e nem de longe. E para resolver esse problema, usa-se lentes cilíndricas para compensar essas diferentes curvaturas em algum dos quadrantes do cristalino. Então, o astigmata precisa de lente cilíndrica. E, em geral, quem é míope tem astigmatismo porque o míope tem aquele costume de
cerrar os olhos, né, para conseguir enxergar melhor de longe sem o óculos. E ao apertarmos a córnea, que é uma lente gelatinosa, ela pode ficar permanentemente apertada. Em consequência disso, a pessoa desenvolve o astigmatismo. Então, se tu é míope, nada de coçar o olho, nada de fazer assim. Se tá sem óculos, desiste de enxergar longe, aceita a tua condição. Tem mais um defeito da visão, que eu não vou escrever nada aqui, mas porque não é só com lente que se corrige, mas o estrabismo, que é quem é vesgo, quem tem os olhos atraentes um pelo outro, né? Assim, ó, a pessoa ela não consegue coordenar os dois globos oculares para o mesmo lugar, isso é uma deficiência e a pessoa pode resolver isso com o uso de lentes, oclusão, que é tampar um dos olhos, e fazer também cirurgia. Pronto, mestre. Nessa aula nós conversamos sobre o funcionamento do olho emétrope, que é o olho sadio, né, o olho normal, sem problemas. Falamos sobre a miopia, como é que se corrige, qual é o defeito de visão do míope, hipermetropia, como é que corrige, qual é o defeito de visão do hipermétrope. Nesses dois casos, miopia e hipermetropia, descobrimos como calcular a distância focal e a convergência da lente a ser utilizada para corrigir o problema. Vimos agora presbiopia, que é a vista cansada, e também o astigmatismo. Espero que tu tenha gostado dessa aula, te atraca na lista de testes que está aqui do lado, assiste a solução delas se por acaso encrencar em alguma, e se ficar alguma dúvida, por favor, aqui embaixo é o lugar para te tirar essas dúvidas, ou com os coleguinhas ou diretamente com a minha equipe. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.